Bem, vamos daqui a pouco passar a palavra para o nosso auditório, mas antes gostaríamos que o Edu Rocha, como escreveu no seu Facebook sobre o excesso de natais solidários, revela alguma coisa sobre esse país. Talvez alguns não tenham visto. O que revela esse excesso de natais solidários nesse país? Mas então, por exemplo, assim, vamos imaginar uma sociedade que é feita por pessoas que estão aqui, né? Haveria Natal solidário para ajudar a quem? Quando é Natal solidário, a denúncia é que há muitos pobres, né? Há muitos pobres. E depois também, hoje, o que se olha, apesar da suposta boa intenção, mas o que se vê é que essas ondas de solidariedade valem o que valem, mas não emancipam o indivíduo. Muito pelo contrário, né? É preciso que sejam também, de alguma forma, para aqueles que fazem no melhor dos sentidos e das intenções, sejam repensadas. Eu não consigo imaginar como é que se muda, por exemplo, se eu tiver bom coração, como é que se muda a vida de alguém oferecendo uma sopa periodicamente, né? Há outras formas mais eficazes, né, de se ajudar, mesmo numa sociedade empobrecida como a nossa. E parece, estou a esticar a corda, mas é preciso que se diga isso. Não sei se isso tem relação, né? Pode ser. Mas uma das formas de se fazer uma sociedade que ande para frente, primeiro, é que haja a possibilidade do surgimento de ricos. E Angola tem essa dificuldade. Angola tem a dificuldade de que surjam ricos. Porque são os ricos, com o capital que têm acumulado, que vão apoiar, vão primeiro fazer surgir empregos para essas pessoas, algumas até que gostam de trabalhar, mas que foram impedidas por alguma catástrofe e hoje estão entregues à caridade, né? Mas também vai permitir que ideias muito inovadoras e bem pensadas, né, ao nível da sociedade, encontrem o apoio necessário para funcionar. E se isso de facto acontecer, e isso é o nível da governação, nós não precisaremos de solidariedade, nós precisaremos de mão de obra, de pessoas que trabalham e que comam do seu suor, né? Quer dizer que um Estado responsável, que um governo responsável não pode olhar para os natais solidários e a partir daí se sentir satisfeito porque os cidadãos estão a ajudar uns aos outros. Isso deve ser sinal diagnóstico primeiro de pobreza. E em função disso tem que se estudar mecanismos para que em próximos natais menos pessoas precisem de viver de solidariedade para terem acesso a um bolo, a uma gasosa, enfim. Isso se faz, conforme eu disse, permitindo que na sociedade se produza, permitindo que haja acumulação de capital para que projetos como não estou a ver aqui empreendedores, o Beto, meu amigo, tem um bar, né? Mas que se o Beto, por exemplo, vamos lá ver, ao Beto se cobrar menos impostos, quer dizer que vai permitir que o Beto acumule mais capital e o bar dele hoje, que tem a capacidade mais ou menos de atender 10 pessoas, né? Consiga fazer daquilo uma casa grande e passe a atender 50 pessoas. Em função da demanda de quem atende 50 pessoas, se hoje ele só emprega 2, vai passar a empregar 5. Então, muitas dessas pessoas que hoje estão nos natais solidários, enfim, porque não têm o que comer, amanhã, se conseguirmos olhar para o sistema, para a sociedade e mudar a mentalidade do sistema, nós vamos ter, por exemplo, pessoas no próximo Natal que chegam ao Beto, cobram o ordenado que lhes cabe em dezembro para comprar uma grade de cerveja aos filhos e estamos a devolver a dignidade, né, às pessoas. Eu, enquanto ou na condição de político,
não me sinto satisfeito com aquelas situações. Claro que há situações próprias em que a solidariedade das pessoas deve ser evocada, né? Então, vamos lá, há seca, há cheias, há uma calamidade como o tsunami, enfim, aí compreende-se perfeitamente. Mas por que alguém que tem dois braços, duas pernas, uma cabeça a funcionar, né, tem que viver de Natal solidário quando podia produzir? Quer dizer que a própria sociedade não abriu mecanismos para cada um viver do seu próprio suor. E até é bíblico, né? E nós estamos a agir na contramão. Ok. Uma última questão. Nós sabemos que nem todo mundo pensa, nem todo mundo é do Partido Liberal, nem pensa como os do Partido Liberal. Quando vier aqueles a que chamamos, o Partido Liberal identifica como socialistas, a desejar um feliz ano novo, conforme a partilha que fez do post de André Ventura, veria uma certa hipocrisia nesse voto de um feliz ano novo, quando ele ainda está na contramão do progresso, do desenvolvimento? Não, eu costumo separar os socialistas em dois tipos. Há os socialistas, assim, há pessoas que defendem o socialismo por ignorância inconsciente, né? Ele defende aquilo porque não tem noção dos males que aquilo causa à sociedade. E esses claramente estão absorvidos, né? Vamos lá, o indivíduo pensa que se cobrarmos mais impostos, vamos poder ajudar mais pessoas, né? E há aquele outro indivíduo, claro que esse é uma questão de conhecimento, é uma questão de sentar e conversar e não sei o quê, mas é bem intencionado. Só que eu costumo sempre a dizer, a nobreza das ideias não deve ser mais importante do que a estratégia da causa. A nobreza da causa não deve ser mais importante do que a estratégia da causa. Ou seja, nós temos uma causa, sim, que é eliminar a delinquência em Angola. A causa é nobre, né? Quem não quer viver num país sem delinquência ou com pouca delinquência? Mas o que eu defino como estratégia? É dar um tiro na testa de cada um dos delinquentes. Né? A causa era nobre, mas a estratégia é errada. Né? Ok. Então, se eu digo assim, eu também quero um país, uma sociedade sem delinquentes. Mas qual é a minha estratégia? Minha estratégia é liberalizar o mercado para surgirem mais empregos que vão acolher os delinquentes, porque também já está estudado, está explicitado, sociólogos fundamentam que parte das pessoas que são empurradas à delinquência porque não conseguem encontrar oportunidades de emprego, enfim. Não é geral, mas pode ser um dos caminhos de reduzir. Quer dizer, a estratégia está lá, mas a causa é a mesma, mas a estratégia que é diferente. Então, há de facto pessoas que defendem ideias socialistas porque entendem que esse de facto é o caminho. Só que ainda não se aperceberam que o caminho é errado. Mas há aqueles outros que é mesmo esperteza, né? É mesmo esperteza. E não vou citar aqui nomes, mas eu discuto muitas vezes com alguns amigos, muito esclarecidos, leram teorias das quantas, enfim. Mas o que dizem é, não, nós não podemos pensar todos da mesma forma. Você, enquanto estão a pensar, se o sistema dá espaço, né? Tipo, como é que eu diria? Diferencial competitivo, comparativo, né? Se já tem uns que defendem o liberalismo, então eu vou defender o socialismo, né? Mas é um indivíduo que tem algum registro histórico, conhece as implicações do que é uma sociedade levada sobre os valores do socialismo, enfim. Agora, esses claramente, quando dizem festas felizes ou quando dizem próspero ano novo, a primeira coisa que deviam fazer é tirar o cérebro, lavar, né? Depois voltar a pôr, porque não há uma sociedade que prospere sobre os valores do socialismo. O meu nome é Jeremias Alfredo. Eu gostaria também de saudar o nosso convidado de hoje, o Cotaidu, como o tenho chamado. Pronto, eu tenho aqui algumas questões
E pronto, antes de dizer que é sempre um refastelo grande ouvi-lo, maneja bem a arte da palavra. Obrigado. Entretanto, a materialização parece que vai um pouco aquém disto. E já me explico. Diz, enquanto político agora, que traz, no caso, a reboque do partido, ou é o inverso, traz ao debate político angolano um conjunto de questões novas e citou algumas e ecoam como revolucionárias estas questões que acaba trazendo. E nós sabemos que as revoluções acabam obedecendo a alguns pressupostos que são diametralmente opostos ao estado atual da situação. Assim sendo, como o Partido Liberal entende materializar este pensamento, somos a nossa própria esperança, uma vez que também citou, isto é fruto de uma consciencialização. E sabemos que não se muda a mente ou a mentalidade de uma pessoa da noite para o dia, ou da água para o vinho em pouco tempo. Se uma pessoa leva em média 23 anos para se formar numa escola pública, como pretende o Partido Liberal ser governo já em 2027, sem antes introduzir, sem antes expandir, sem antes estender essa mentalidade liberal às pessoas? E mais, antes o Cota se apresentava como ateu. Ainda continua? Caso continue, como será a relação do Partido Liberal com as igrejas em Angola, uma vez que maioritariamente temos em Angola cristãos? Pronto, e outras questões adviriam desta última resposta sobretudo, mas pronto, por aqui fico também para dar espaço a quem queira questionar. Muito obrigado. A mentalidade das pessoas ainda não tem esse reflexo, não tem essa aceitação dessas ideias. Bem, primeiro é que revolução é diferente de... Uma coisa é revolucionária, outra coisa é reformista, né? Se for ler, por exemplo, o nosso manifesto político, nós nos identificamos como reformistas e não revolucionários, né? Podem ter, são categorias que podem ter ou têm significados diferentes. Como materializar o liberalismo? Assim, liberalismo é só dizer assim: a partir de hoje, os senhores que andam a fazer negócio vão deixar de ser impedidos e podem negociar, transacionar livremente. Vão ter menos intervenção estatal nas suas relações econômicas ou jurídicas, né? Quer dizer que se hoje, por exemplo, e vou aqui citar alguns, se hoje eu tenho dificuldades de produzir, não consigo encontrar algum produto que seja proibido de ser produzido cá em Angola. Lembra que tem até efeitos medicinais, né? Que pode ser usado para efeitos medicinais. Meu avô dava aquilo aos bois, os bois ficavam né? Nutridos. Qual é a razão de se proibir? Uma reflexão que deve ser feita, né? Se hoje, por exemplo, em Angola, o indivíduo quer prestar um certo serviço, né? Distribuição da energia elétrica na centralidade, sei lá das quantas. Eu tenho uma solução, descobri enfim,
que vou produzir energia para as 20 casas ou esses 2 edifícios dos meus vizinhos e nós já acertamos que a energia será 24 sobre 24 e eles vão me pagar isso e eu consigo ter um retorno X. Né? Hoje em Angola não consegues produzir isso, porque é um monopólio da distribuição, da produção e da distribuição de energia elétrica da empresa pública ENDE. Né? Quantas pessoas inovadoras, né, talentosas, criativas, que podiam trazer soluções para esse tipo de serviços com demanda, né, e que deixam de prestar porque a sociedade não se liberalizou. Né? Hoje, por exemplo, e é um exemplo que é recente, eu gosto muito de me apegar nesse. Imagina um indivíduo que tinha a sua vida tranquila, sustentava os seus filhos, a sua mulher, né, sua prole, fazendo um negócio muito simples, de cães. Né? Os cães se reproduzem, e hoje vemos aí, vendem e coisa, né? Pastor alemão, bull, enfim. Mas depois outro entende que esse que está a produzir os cães, eu vou passar a dar a ração que ele usa para os seus cães. O que eu faço? Tenho uma linha de importação, vou à China, vou à Tailândia, vou sei lá onde, compro carcaças de frango, patas de frango, venho e vendo e esses indivíduos usam como ração para os seus cães. Né? Então tínhamos 2 pessoas felizes. Um, que os seus cães cresciam e conseguiam se reproduzir em quantidades que ele vendia e conseguia ganhar disso. Outro que conseguia ter uma linha de negócio que, à medida que se expandisse, empregava mais pessoas e conseguia sustentar a sua família. Se calhar o Valdemiro, que abriu o Rédias, consegue ter um menino para frequentar os seus cursos porque o pai tem essa capacidade de pagar. Estamos a ver a esteira de valores que criamos na sociedade. Mas depois vem alguém, porque o país não é livre, não é liberal, a economia é planificada. Dizem que o país é do papi. O país é do papo. O que ele vem e diz? Diz assim, não, a partir de hoje ninguém mais pode importar esse tipo de produtos porque isso fere a dignidade. O indivíduo que estava a viver aquele negócio passa de ter aquele negócio para sustentar a sua família. O indivíduo que vivia da produção de cães e vendia vai deixar de produzir cães ou criar cães e vender e tal. Então são essas implicações de uma sociedade não liberal. Né? Eu quero encontrar alguém que eu lhe diga assim, amigo, a partir de hoje estás livre para produzir o que quiseres produzir para o teu próprio sustento, com um único limite. Desde que ao fazeres isso não podes ofender, não podes ultrapassar o limite do outro. E ele vai dizer, não quero esse tipo de sociedade. É possível isso? Chegas a alguém e você lhe diz assim, tá bom. Estás livre para vender o que quiseres. Comprar aqui, vender em Luanda ou em Malange, você que sabe. Estás livre para vender. Nós vimos recentemente uma lei, né, que surgiu, que já vai estabelecer os horários em que se pode vender bebidas alcoólicas. Né? Isso é uma sociedade não livre. Quando nós estamos a dizer que os indivíduos devem ser autorresponsáveis, estamos a dizer que vai se vender cerveja, mas o indivíduo, ao comprar, ele tem que fazer contas com a sua vida. Posso beber quantas que não me gere problemas de amanhã acordar cedo e ir cumprir o meu dever laboral. Porque é daí onde sai o meu sustento. Né? Há exemplos que têm sido retomados, por exemplo, da altura da Covid. Se tivermos numa sociedade de indivíduos autorresponsáveis, eu sei que a Covid mata e quando eu for sair de casa eu tenho que fazer o quê? Pôr máscara. Não tem que ser alguém que me aponte pistola na cabeça a dizer se não puseres máscara não sais. Mas em função disso, por causa do paternalismo, porque alguém se entende que sabe melhor da vida dos outros do que os outros sobre as suas próprias vidas, criaram cercas sanitárias tão forçadas que trouxeram os níveis de desemprego, os níveis de pobreza, os níveis que vivemos hoje. Também, consequência disso.
Alguns países tiveram a prudência de dizer que entre a Covid e a continuidade das relações econômicas das pessoas, porque as pessoas ou morrem de Covid ou morrem de fome, né? Encontraram um meio termo e confiaram na responsabilidade dos indivíduos para continuar a seguir as suas vidas, desde que ponham, né? Agora, eu que sou o dono do estabelecimento, é que digo, no meu estabelecimento não entra sem máscara. Mas também eu é que sei a quantidade de clientes é que eu vou colar ou não. Mas estou a confiar na responsabilidade das pessoas. Então, quando estamos a falar em liberalismo, nós não estamos a dizer que as pessoas são também uma espécie de gado. Não. Há quem hoje podia produzir mais e só produz menos porque há impedimentos do sistema. Pense assim. Eu me formei, fiz contabilidade e hoje sou contabilista. Então eu faço um plano, faço contas para a minha vida. E eu digo assim, estou a fazer inventários do novo hotel, a mão me leva 1 ano até inventariar isso, né? Então vou começar a fazer esse trabalho à mão, com o desafio de que o próximo ano, quando me pagarem, comprar um MacBook, que com aquelas aplicações eu consigo fazer o inventário do novo hotel em 1 mês, né? Quer dizer que num período de 3 meses eu faço o inventário de 3 hotéis, ganho mais, né? Se eu for eficiente, tenho mais contratos, compro mais 2 MacBooks e trabalho com 2 assistentes, no entanto estou a fazer até inventários do governo provincial. Estou a prestar assessoria como... Só que, para eu ter dinheiro de comprar o MacBook, eu tenho que acumular capital. Eu tenho que poupar. Mas quando você vem com alta carga tributária, eu não consigo acumular dinheiro no tempo em que eu pretendia acumular. Então o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter um contabilista que não rentabiliza mais, que não rende mais, que não dá mais para a sociedade, porque alguma razão externa freia a sua capacidade de produzir mais. Quer dizer que um indivíduo inteligente que podia abrir um consultório de contabilidade, empregar mais 5 técnicos, mais uma empregada de limpeza, mais um estafeta, além de que o seu filho também ia ser o que vai frequentar os colégios que o professor Fio criou, não é? Porque se não tiver depois crianças nos seus colégios, vai fechar e uma rede de professores vai ficar sem empregos. Estão a ser prejudicadas por razão de algum indivíduo que entende que deve retirar quota parte daquilo que você produz. E o que é que nós temos em termos de promessa do socialismo? É que isso depois voltará à sociedade em forma de serviço. Só que vocês mesmos é que constatam que não tem escola de qualidade, ou tem? Escola pública. Escola pública de qualidade. Tem hospitais de qualidade. Quantos dias é que a malta fica na fila para ser atendido no hospital público? Qual é a condição das nossas estradas? Qual é a condição dos serviços públicos? E para que é que vai invariavelmente o dinheiro que nos é tributado? Para o despesismo público. Epá, não sei como é que isso não espanta pessoas, mas o Presidente da República, no intervalo de 5 anos do seu primeiro mandato, ele gastou $1 bilhão. Era previsto esse gasto? Para viajar. Está vendo? Delegações assim vastíssimas e não sei o quê, mas é aquele dinheiro que, se ficasse com o próprio indivíduo, o indivíduo saberia usar melhor o seu próprio dinheiro do que alguém que não trabalhou por ele. Então, quando estamos a dizer queremos uma sociedade liberal, é a pensar no indivíduo, não a prejudicá-lo. É a dizer que o resultado do seu trabalho vai ficar consigo mesmo. Por isso é que nós estamos a dizer redução da carga tributária. As pessoas depois ficam preocupadas, mas como é que vai ser, não sei o que, enfim. Estão a ver aquele tio Antônio, aquele moço que anda de canguru lá na praça do Chioco. Se você reduzir a carga tributária, ele sai a ganhar. A Coca-Cola que ele compra a 200, ele vai comprar a 180.
Que se você baixar os impostos, né, da Coca-Cola, Coca-Cola vai ter capacidade de produzir mais. E se a Coca-Cola produzir mais, a relação é mais Coca-Cola, preço mais baixo. Né? Então, no fim do dia, onde ele devia gastar, o Beto vai dizer que isso não é tão linear, mas são, quer dizer, são as implicações que podemos aqui admitir. Porque se o da Coca-Cola não reduzir, dá espaço para novos atores surgirem no... Porque começam a ver que isso afinal rende lucro. Abre espaço para a concorrência. Vamos fazer assim. Você é o único que produz pão na banda. Né? Se você é o único que produz pão na banda, você vende o preço que quiser. Porque aí é uma espécie de... não vou chamar de monopólio, né? Porque há liberdade de outros atores entrarem. Mas se eu depois descobrir que o negócio que você faz do pão rende muito, eu também vou entrar no circuito. Para eu entrar no circuito, já que a tua margem de lucro é grande, eu te baixei os impostos, mas você não baixou, a tua margem de lucro é grande, eu vou dizer assim, se o Beto vende a 100 o pão, eu vou vender a 180. Porque mesmo vendendo a 180, eu ainda consigo ter lucro de 20 kwanzas cada pão. O que eu vou fazer? Quanto? Tá bom, 80. Eu vou te tirar os clientes e você, para não perder os clientes, vai ter que fazer alguma coisa, baixar também. É assim que acontece, não é mania, não é eu não quero, vou coisa. Onde há liberdade, onde não se impede que as pessoas transacionem, produzam livremente, a tendência é surgir concorrência. E quando surge concorrência, a consequência econômica é a redução dos preços ou aumento da qualidade. Então, em benefício das pessoas, aquele indivíduo vai poder economizar mais. Se ele, nas suas andanças, consegue fazer 20 mil kwanzas e 18 mil kwanzas gasta para aquelas refeições durante o mês todo, né? Invariavelmente, mais pratos de arroz com feijão vão surgir na Praça do Mutundo, a preços se calhar mais competitivos. Um prato assim suculento daquele coisa que ele comprava a 300 kwanzas passa a comprar a 200 kwanzas e sobra dinheiro para outras necessidades. Né? Então estamos a pensar no indivíduo, não estamos a pensar no político que depois vai andar com um carro caro, vai viajar quando quiser, vai ter subsídio para fatos, sei lá, da Prada, enfim. Estamos a pensar no indivíduo. Só que, o que é uma sociedade? Uma sociedade é o somatório das suas individualidades. Se nós estivermos numa sociedade onde cada uma das pessoas consegue se autossustentar, prosperar, nós temos uma sociedade próspera. Né? Quando se diz assim, Angola é um país próspero. Não é verdade, porque quando entrarmos aí vamos encontrar 11,6 milhões de pobres. Quando você diz assim, não, a Noruega é um país pobre, é porque quando você olhar para o padrão de vida de cada um dos noruegueses, a maioria vive confortavelmente bem. Então, se queremos fazer uma sociedade que ande para frente, tem que ser uma sociedade formatada sobre valores sociais, políticos, que viabilizem o surgimento de produção de serviços e bens. Ok. Deixa-me só terminar essa outra questão. Se eu sou ateu, né? Se a questão é, se apresentava como ateu, a questão é, ainda é ateu e com base nisso, como pensa a relação nas vestes de partidário, dado que a sociedade angolana é maioritariamente cristã? Tenho dificuldades, ou tinha dificuldades de assumir a narrativa bíblica. Né? De, por exemplo, barro, pessoa. Depois, preciso de uma outra pessoa, não pego mais no barro. Pego já na costela, que já fiz. Né? Para mim havia qualquer intenção oculta aí. É claro que hoje assim, consigo compreender as razões de fundo que existem, que a religião, os versículos bíblicos e não sei o que, são, acima de tudo, um sistema de educação. Né? Estabelece os limites morais da ação de uma sociedade.
E mesmo eu, quando assim, recuei nas ideias e comecei a olhar para nós mesmos, para mim mesmo, também descobri esses elementos que na minha cabeça, naquela altura, eu também ficava a criticar. Isso é mentira, isso é mentira. Mas hoje eu vejo que tinham papéis sociais muito importantes. Então, eu sou da Camaça, nasci em Caluquembe, na Sandula, mas cresci na Camaça com meu avô, aí entre Caconde e Caluquembe. Vocês podiam andar livremente sobre aquilo, nunca iam pisar numa fezes, os caminhos, né? Não é tipo aqui. Aqui entra só assim no bairro comercial, naqueles becos aí, mais velho, faz necessidade no meio daquilo. Mas o que é que havia na nossa comunidade que impedia as pessoas a se comportarem mal sobre muitas coisas? Era assim. Por exemplo, até só urinar. Se você urinar no caminho, depois tem que meter o teu dedo na urina e meter no umbigo. Se você não fizer isso, vai surgir um segundo umbigo, né? O que uma criança pensa? Se isso é verdade ou não? Não. Pá. Verdade ou não, pelas dúvidas, prefiro não urinar no caminho. O que você está a criar? Uma sociedade de ruas limpas, né? Você está a dizer assim, na nossa comunidade, os homens, a partir dos 18, 19 anos, tendem a sair para ir trabalhar no porto de Benguela, em Luanda, fazer negócios, ou são recrutados, vão à tropa. E ele já deixou a sua esposa, só volta daqui tipo a 2 anos. Você tem que ter, em algum sistema do vosso imaginário, da vossa cultura, alguma coisa que faça com que essa senhora que está aí se comporte bem até ele voltar. Então ele andá-lo. Né? Se meter com alguém, enquanto não tiver, o bebê morre. A mulher vai pensar, pô, vou atender as necessidades da carne ou vou me aguentar até o meu marido voltar? Você mantém uma família aí. Né? Agora, é claro que quando também a Bíblia está a dizer, pegou no barro, não sou filósofo, não sou teólogo, não consigo compreender ou ter a exigese profunda disso, mas está a cumprir um certo papel para moldar a forma de pensar de uma certa sociedade. Né? Okay. Agora, o que é ateísmo? Ateísmo é não acreditar numa entidade superior ao ser humano, né? Seja Deus, seja, enfim, seja o que for. Não sei se está... Deus de Abraão. Deus de Abraão. Se eu acredito. Eu acho que acredito em Deus de Abraão. Está com dúvida? Acho que acredito. Agora, também é preciso que se diga, né? Não vamos reduzir o Partido Liberal à ideia de um indivíduo. Né? O Partido Liberal tem uma esteira de normativos, estatutos, programa, manifesto, códigos de ética, de ontologia e tal, que lhe fazem instituição. Agora, eventualmente, dentro dos seus membros, assim, no capítulo da religião, podemos ter um agnóstico, podemos ter um adventista, podemos ter... Por exemplo, o nosso secretário provincial da Lunda Norte é... Isso aqui. Alá do Lila. Isso aqui. Salam aleikum. É muçulmano. Né? Muçulmano. Agora, acredita no Deus dele, não é o Deus de Abraão, mas acredita, né? Agora, eu não sei até que ponto é que isso é importante, a minha fé ou não a minha fé para o partido. Agora, o que o partido tem lá é crer numa sociedade firmada nos valores religiosos, não é? Autoridade moral, padre, como é que está lá? Padre, bispos, padres, exatamente. Sim, o Partido Liberal é conservador. Conservador quer dizer que acredita nas instituições sociais. Instituições sociais são aquelas que surgem
orgânica e naturalmente, e que têm papel social, né? Por exemplo, o Tribunal Constitucional não é uma instituição social, né? Mas a igreja é uma instituição social. Ela surge como erva daninha. Seja na China, seja em Caluquembe, seja onde as pessoas se religam a uma ideia, a uma espiritualidade, sentam e cultuam em torno dela. E que tem uma função social, né? De moralizar a sociedade, de moldar os valores comportamentais da sociedade, enfim. No entanto, olha-se para a família. A família é uma instituição social. Surgiu com um papel social que atende à natureza humana, que se ela é desrespeitada e diluída, a sociedade colapsa, né? Ao contrário da esquerda, por exemplo, que diz que a família é uma instituição de opressão. Então, o Barbudo dizia que temos que nos desfazer da família, né? Então, nesses termos, o Partido Liberal, enquanto conservador, é claro que tem autoridade tradicional, né? Respeita a autoridade tradicional, soba, securo, que noutras sociedades podia ter um outro nome, vamos lá, nos índios podia ter outro nome, mas o que é uma sociedade sem autoridade, né? Então, nesses termos, institucionalmente, essencialmente, por exemplo, eu posso ser do Partido Liberal, mas já fomos recebidos por católicos, por Universal, né? Todas as igrejas, enquanto instituições sociais e não sei o quê, queremos estabelecer esse vínculo, essa proximidade.